No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouco polêmico e que evidentemente você tem todo o direito de concordar ou discordar de mim. Mas o que eu proponho aqui, acima de tudo, é a reflexão. É uma reflexão mesmo, focada nessa ideia de que todo mundo pode tudo, né? De que você pode fazer tudo o que você quiser, de que basta acreditar para que os seus sonhos se realizem. Então, tudo que você quiser, basta acreditar. E por aí vai, como aquela música, né, da Lua de Cristal, que eu gosto muito, inclusive, eu cantava muito quando eu era criança, que é muito inspiradora, mas que é um pouco utópica, se você for parar para pensar. Quando a gente se depara com a realidade das coisas, né? Quando a gente se depara com as dificuldades da vida real, com a ideia de que não basta só acreditar, porque tem muitas outras questões envolvidas nesse processo. O buraco é muito mais embaixo, a gente sabe disso. Então, embora seja muito inspirador, sim, a gente pensar que as pessoas podem realizar absolutamente tudo o que elas quiserem, e eu, como coach, defenda muito o fato de que nós podemos sim, de acordo com a nossa realidade, com as ferramentas que a gente tem, conseguir coisas, realizar coisas realmente incríveis na nossa vida, realizar coisas realmente muito importantes para nós. Eu acredito piamente nisso. Eu não posso te dizer que só basta acreditar que você vai conseguir, né? Que absolutamente tudo que você quiser na sua vida só depende de você. Porque a gente sabe que não é bem assim. Porque a gente sabe que existem coisas que não dependem só da gente. Coisas que a gente não pode controlar, que independem da nossa vontade. Coisas que não importa o que a gente faça, elas não vão deixar de ser o que são, simplesmente porque a gente quer que seja assim. Simplesmente porque com a força do pensamento a gente vai transformar essa coisa. Porque isso não está no nosso controle. Exemplos inspiradores nos mostram realmente a cada dia que o impossível é só uma questão de ponto de vista. E eu acredito nisso, que o impossível é só uma questão de ponto de vista mesmo. Mas esse ponto de vista, o olhar de quem está vivendo a situação, de quem está inserido em determinada realidade, de quem tem que conviver com determinadas coisas, de quem tem limites externos mesmo, esse olhar, esse ponto de vista precisa ser considerado. Mesmo que sim, mesmo que o impossível seja apenas uma questão de ponto de vista. Mas existe um ponto de vista, entende? E o que eu tô querendo dizer com isso tudo? Eu tô querendo te dar um balde de água fria? Claro que não! O que eu quero dizer é que cada pessoa tem a sua realidade, os seus problemas, o seu contexto, as suas questões para lidar, e por isso seria muito injusto até você atribuir a essa pessoa a culpa por não ter conseguido alguma coisa que ela queria muito ter realizado na vida, que ela queria muito ter conseguido, como se fosse só por causa dela que a coisa não aconteceu. Então, usando desse discurso de que tudo depende de você, de que basta acreditar. Então, se você não consegue, a culpa é exclusivamente sua, né? Como se todo o seu contexto, como se toda a sua realidade, como se todas as questões e dificuldades e problemas que você enfrenta na sua vida não tivesse influência alguma nisso. Como se todo mundo tivesse as mesmas oportunidades. A gente sabe que não tem, a gente sabe que não é assim. Como se a sua realidade fosse a mesma realidade de uma pessoa que tem questões completamente diferentes que as suas para lidar, que não tem ideia dos problemas que você enfrenta, de como é a sua vida. E aí, se a gente fica usando só desse discurso, a pessoa que não conseguiu alguma coisa, embora ela tenha tentado muito, ela tenha suado muito, ela tenha feito tudo que ela pode fazer dentro das funções dela, dentro do contexto dela, essa pessoa fica se sentindo um lixo. Porque outras pessoas conseguiram e ela não. Mas vai saber em que condições estavam essas outras pessoas. Não é verdade? Então a questão aqui não é criar limitações que não existem, ou mesmo crenças que podem te limitar, até para que você não comece a inventar desculpas para as coisas, né? Então eu não posso tudo que eu quero, não vou fazer nada. Não é assim não. Até para que você não comece a achar que você não é bom o suficiente, ou que não vai dar conta, ou que não vai ser capaz. É diferente. A questão aqui é justamente propor uma substituição desse você pode tudo que você quiser, basta acreditar que você consegue, pelo você é muito mais forte e mais capaz do que você imagina. Essa é uma grande questão. Você é muito
muito mais forte, mais capaz do que você imagina. Porque muitas vezes a gente não se dá conta da força que a gente tem ou de tudo que a gente pode realizar na nossa vida até que a gente passe por uma situação que nos obriga a ser forte mesmo. E aí a gente entende que tudo passa, que as dificuldades vão surgir mesmo, mas que a gente tem todas as condições de passar por todas elas, do nosso jeito, da nossa maneira. E é essa mensagem que eu queria deixar no vídeo de hoje. Você é muito mais forte, você é muito mais capaz do que você imagina. Muito mais. Não deixe que te digam que você não é, porque você é. E se você gostou desse vídeo, então curta, comente, compartilhe, se inscreva aqui neste canal, siga este canal. Toda semana tem vídeo novo por aqui e os seguidores, é claro, ficam sabendo de tudo em primeira mão. Um beijo enorme para você, reflita sobre isso e eu te vejo no próximo vídeo.